Então, para encerrar o vídeo, né, eu vou colocar como segunda parte, uma das grandes influências que me saltam aos olhos é justamente na América tentar fazer, né, com que o nosso indígena, o nativo, principalmente o latino e o sul-americano que está aqui, ele se tornasse, né, o famoso bom selvagem. Quer dizer, eu aceito a cultura que vem de fora, eu começo a colocar essa cultura toda em prática para que eu seja aceito e eu não tenha problemas com os invasores que estão vindo para cá. Nós temos que pensar duas coisas diferentes, porque eu já falei muito sobre isso em sala de aula, né? Não existe descoberta de terras. Eles já sabiam que essas terras estavam aqui, então eles vêm aqui para tomar posse. O segundo ponto fundamental, aí sim, é que existe uma invasão dentro daquilo que já existia aqui enquanto organização e uma imposição cultural. Olha que são duas coisas diferentes. Eu já sei que tem as terras, então eu vou para lá. E a partir do momento que eu chego aqui, eu não quero saber quem está aqui, o que que tem, o que que faz, o que que planta, o que que come, o que que constrói. Não, eu vou invadir esse sistema de vida e eu vou colocar a minha visão para que eles me aceitem. E assim eu vou subjugar esses povos, né? Isso é muito importante a gente pensar. Mas o indígena em si, ele tinha uma capacidade gigantesca para aprender as coisas, colocar tudo isso em prática e fazer coisas que são legados até hoje, né? Então, de todas essas imposições culturais, tem todo um legado também que permanece para nós. E uma das coisas que eles faziam, porque eu estava olhando aqui em casa, pensando assim, nossa, semana passada um assunto bem interessante sobre a América Latina, né? Ali tem bastante informações e de que forma eu posso ajudar a complementar isso e permitir que o estudante continue ainda a fazer atividade, né? Então vocês vão ter 2 semanas para fazer atividade. E aí eu peguei um livro meu que eu gosto, sou muito apaixonado, é um livro muito antigo, para vocês terem uma ideia, ele é todo em fotografias. E esse livro aqui ele já tem em torno de 70 anos, então ele não é novo, né? Mas quando eu olho para essas imagens que são construídas, porque ele é um livro todo destacável, né? Ele é por imagens, então vamos ver se a gente consegue enxergar bem essa aqui, ó. É uma que eu escolhi, né? Nossa Senhora segurando o menino. Eu não estou entrando em questão de cunho, menino Jesus, em cunho religioso, eu não quero isso, mas eu quero que a gente, assim, olhe, observe, né? Vamos dar uma olhadinha, assim, dar um segundo para a gente olhar essa imagem. E se vocês perceberem, ela tem toda uma influência europeia, porque ela é do catolicismo, né? E o catolicismo ele vai tomar conta realmente enquanto sistema religioso aqui. Tanto é que nós vamos ter os povos, né, missionários, aqui nós vamos ter essas aldeias fundadas, que são os padres jesuítas que vão vir de Portugal, e com algumas outras influências, inclusive voltam, né, da Espanha, e eles começam a vir para cá construir grandes igrejas, sistemas, organização, novos governos, sistema de segurança, de proteção do próprio indígena, e eles vão colocar para eles essa visão cultural europeia. Então eles vão querer fazer algumas coisas que existiam na Europa aqui para viver bem. E o indígena, ao olhar, né, para desenhos, figuras, pequenas imagens, ele conseguia reproduzir isso na escala, no tamanho que os padres então desejassem. Mas nessa confecção é muito interessante a gente notar que tem características indígenas, né? Porque o indígena coloca um pouco de si. A gente vai olhar que normalmente ela é um pouco mais grosseira, né? E algumas feições, elas são até um pouquinho mais gorduchas, né? O próprio olhar, essa própria dimensão, ela chega a ser um pouquinho mais gorducha e ela tem todo um aparato próprio do nosso indígena que está aqui. E eu acho isso, assim, espetacular, né? As imagens, elas demonstram aquilo que eles viam, aquilo que eles pensavam, e principalmente o modo como eles também se viam. Então a América Latina está sofrendo tantas influências já desde aquele período, que às vezes eu me pergunto o que é nosso. E aí eu chego a uma conclusão que o nosso ainda está lá dentro daquelas comunidades que são plenamente preservadas e que não tem grandes influências do homem que vem de fora, inclusive nós. Porque se eu vou para uma tribo indígena que está lá no meio da Amazônia, que não teve nenhum contato ainda com o homem dito civilizado, eu estou entrando, eu sou de fora e eu vou levar a minha visão. E muitas vezes eu não vou querer adquirir a visão deles para mim também, né? Então é fantástico a gente saber
que eles conseguiam fazer essas esculturas e imprimir toda uma característica da própria deles, com o material que estava aqui nas nossas terras, né? Seja ele a madeira, seja a própria pedra e assim por diante, porque isso eles não estavam trazendo da Europa, mas é nós notarmos o quanto eles conseguiam se desenvolver de forma cultural a ponto de fazer e realizar esses artefatos. Por que, pessoal, eu digo isso, né? Quando a gente fala de América Latina e quando a gente fala principalmente da atualidade, nós hoje, parece que tudo que é bom vem de fora. Mas olha a capacidade intelectual que o indígena que a gente dizia está vivendo no meio do mato e qual é o conhecimento que ele tem, eu fico dizendo, mas ele era limitado. Mas a partir do momento em que ele, em pouco tempo, consegue aprender a fazer isso, que ele consegue esculpir, né, uma madeira, que ele consegue fazer coisas fantásticas, que o padre jesuíta que está aqui sozinho não faria, mas o indígena ele começa, né, a usar o seu próprio conhecimento, de, por exemplo, usar uma pedra para polir uma madeira, ele usa esse conhecimento e começa a fazer aquilo que os padres desejavam. Eles não eram pessoas limitadas, ao contrário, eram pessoas, e são ainda, né? Então estou colocando lá do passado, mas que ainda persiste nos dias de hoje, pessoas com uma capacidade espetacular, né? Uma capacidade de aprender, uma capacidade de conseguir fazer um Cristo com um olhar como esse Cristo aqui tem, né? É um Cristo assim que parece que quando ele nos olha, ele nos chama, ele nos convida a pensar tudo que ele está vivendo, o seu próprio sofrimento e a busca e, digamos assim, condoer-se pelo ser humano, porque o indígena tem muito disso, né? Essa ligação com a natureza. E ele vai olhar para as imagens dos santos e ele vai conseguir imprimir lá um pouco daquilo que é próprio dele, né? Que é o amor pela natureza. Muitas dessas imagens parece que elas estão olhando muito mais ao seu redor do que o próprio ser humano. Isso é muito fantástico, né? Eu olho imagens como essa aqui, ela é dos Sete Povos das Missões também, né? Uma imagem perfeita com todo o movimento. Os olhos eram feitos de vidros, isso sim vinha da Europa. Então se fazia a imagem toda de madeira. Quando ela estava pronta, né, os olhos eram encomendados conforme o tamanho que era feito aqui do globo ocular, e levava às vezes 2, 3 meses, às vezes até um ano para chegar, então a imagem ficava completa. Então notem, pessoal, que a cultura aqui da América Latina, e eu quero também colocar um pouquinho na relação com o Brasil, ela sempre foi fantástica, ela sempre foi bonita, né? Ela sempre foi uma cultura que salta aos olhos e que nos convida a contemplar o quanto eles eram capazes. E que nós também somos. Só que muitas vezes a gente valoriza muito mais o que vem de fora do que o que é nosso. Então hoje o que eu queria com vocês, né, e nessa semana, é contribuir com o texto de semana passada, ampliando, né, trazendo novas informações, novas ideias, novas reflexões, para a gente pensar um pouquinho sobre as influências que nos atingem, o que nós gostamos, o que é bom, o que é importante, o que a gente enxerga e visualiza em nossa volta que nos faz bem, né, como é que a gente pode se tornar pessoas melhores no local onde eu estou vivendo, e principalmente, né, eu não ter vergonha de dizer: eu nasci no Brasil, eu sou um latino-americano, eu tenho essas características, essas influências, eu sou isso. Mas que dentro daquilo que eu sou, eu quero preservar também a vida humana, que ela é muito importante. Diante de um tempo, assim, de um período em que a gente só enxerga, né, o Brasil sendo queimado, sendo destruído, quando eu vejo que a fumaça, né, lá do Pantanal está descendo aqui para o Rio Grande do Sul, animais sendo mortos, a gente está perdendo um bioma fantástico que daqui a pouco não vai nunca mais ser conhecido nem visto. Quando eu percebo assim que parece que a gente precisa destruir para viver bem, né? Eu até falei um pouquinho sobre isso lá no 7º ano, e aqui no 8º ano mais do que nunca a gente pensar, né? Nós temos um país que é belo, que é fantástico, com uma geografia, um espaço geográfico gigantesco, com características próprias, mas que muitas vezes a gente não consegue compreender que essa é a nossa casa. E a gente tem que tirar o conceito de que a casa é esse espaço com tijolo que eu moro dentro, né? Não, a casa é eu todo onde eu estou inserido. Então nós temos que começar a valorizar sobre isso, né? Eu e a professora Márcia conversamos muito sobre Pelotas, toda a questão cultural que existe lá, tudo que é preservado, os casarões, etc, né? E aí quando eu fui preparar a aula de vocês, eu comecei a lembrar de tudo isso, eu disse, não, é justamente isso que a gente precisa. Começaram a olhar fotos, livros antigos, porque a gente acha que só as coisas modernas, só o que está no celular é que tem valor. Não, o que é legado, o que é importante, o que nos conta enquanto história, né? O que eu preciso preservar
gostar? O que eu preciso aprender a gostar? Será que eu gosto de tudo que vem de fora? Eu gosto de coisas que são nossas aqui próprias? Então fica todo esse questionamento que é para nós pensarmos. O que eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão. Semana que vem, então, a gente aguarda as próximas aulas e assim a gente vai continuar, tá? Todos eu deixo um abraço, que todos estejam bem e que a gente aproveite o vídeo, né, as coisas que eu falei, para refletir, e eu gostaria de receber as respostas e pensamentos de vocês lá no meu WhatsApp. Então a atividade de vocês é mandar alguma coisa para o meu WhatsApp, tá? Manda para lá, professora Márcia, se vocês tiverem acesso. Se vocês não tiverem, o que vocês mandarem para mim, eu vou mandar para a professora Márcia. Essa é a atividade. Em cima dos 2 vídeos que vocês estão recebendo da aula, eu quero um pequeno comentário, uma fala de 1 minuto de vocês, o que acharam interessante, o que não é, o que poderia ser acrescentado. Eu quero começar a receber dos 8º anos alguma coisa. Uma boa semana e até as próximas atividades.